primeira lição, meus irmãos, primeira aplicação que nós podemos ver neste texto, é que Jesus é ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem em uma só pessoa para sempre. E como verdadeiro Deus, ele pode suportar como homem o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Como Deus, ele garantiu que o valor do seu sacrifício fosse um valor infinito. Mas como homem, ele pagou o pecado do homem. E ele mesmo carregou em seu corpo físico, sobre o madeiro, os nossos pecados. E ele na cruz chegou até bradar: Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquele momento Jesus estava carregando sobre si as nossas dores, as nossas mazelas. Jesus estava sendo traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ah, meus queridos, Jesus é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. E como Deus buscou a mão de Deus, e como o homem buscou a mão do homem para fazer a reconciliação, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas em segundo lugar, o testemunho ocular dos apóstolos é suficiente para nós. Não precisamos ver o Cristo encarnado para crer em Jesus. Não precisamos dizer como Tomé disse: se eu não vir, eu não acreditarei. Eu tenho que colocar o meu dedo nas suas feridas. A geração, meus irmãos, de apóstolos e testemunhas oculares terminou perto do final do século I. E para todos aqueles que vieram depois daquela era, aplicam-se as palavras que Jesus disse aos discípulos: bem-aventurados que não viram e creram. Baseado no testemunho de João, o apóstolo, que viu, que ouviu, que apalpou, que andou com Jesus durante 3 anos e meio, é suficiente para nós. Não podemos ver Jesus fisicamente, mas ainda assim, nós temos comunhão com Ele. Alegramo-nos porque Ele está sempre perto de nós e pronto para nos ouvir. Jesus, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o nosso amigo, Ele é quem mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. O testemunho ocular dos apóstolos é suficiente para nós. Não precisamos de subir até a sala da Trindade para confirmar esta verdade, porque o que está escrito é verdade. E bem-aventurados que não viram e creram. Mas, meus queridos irmãos, em terceiro e último lugar, Jesus, o verbo da vida, é o alicerce da nossa comunhão com Deus e a alegria de viver. Só Cristo nos reconcilia com o Pai. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus é a nossa paz. Paz que Ele estabelece da nossa vida com Deus, porque a nossa vida estava quebrada, a nossa relação com Deus estava rompida, mas Jesus criou uma ponte pela sua morte, pela sua vida, pela sua obra, pela sua redenção, pelo seu sangue. Uma ponte da amizade, da reconciliação, paz que Ele também nos dá internamente. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Paz interior, que você pode usufruir na sua mente, no seu coração. E paz também com o seu próximo. Quem tem comunhão com Deus, procura ter comunhão também com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus vizinhos.
Porque se depender de vós, tem de paz com todos os homens. Cristo é a nossa paz. Só Cristo nos concede a verdadeira alegria de viver. João não perdeu a alegria de viver por causa do martírio do seu irmão Tiago por Herodes. Ele não perdeu a sua alegria de viver porque ele ficou preso na ilha de Pátimos por causa do seu testemunho, o testemunho de Cristo. Porque a sua alegria, meus irmãos, a alegria de João estava acima das circunstâncias. A sua alegria era uma pessoa. A sua alegria era o verbo da vida, a razão da sua fé, o fundamento da sua alegria. A nossa alegria não depende das circunstâncias, mas daquele que morreu por nós na cruz e ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Cristo é a fonte da nossa alegria. Só Ele pode fazer um casal feliz, só Ele pode fazer uma família feliz, só Ele pode fazer uma pessoa feliz, só Cristo. Sem Cristo ninguém é feliz. A gente pode ter momentos de alegria, mas só Cristo é a verdadeira alegria. É por isso que Paulo, mesmo preso por causa da fé, em Roma, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Isso nos mostra que a nossa alegria é cristocêntrica. Alegrai-vos no Senhor. E que a nossa alegria é ultra circunstancial. Alegrai-vos sempre no Senhor, apesar dos pesares, apesar das lutas, apesar da prisão como ele estava preso, apesar dos infortúnios da vida, apesar dos dissabores da vida, apesar das perdas, que você possa ter esta alegria no Senhor, porque esta alegria ninguém pode tirar do nosso peito. E a alegria de ser salvo. E um dia Deus vai colocar um ponto final em toda a nossa dor, quando vier para buscar a sua igreja, e Ele vai dizer para os seus: vinde benditos do meu Pai, para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E vai dizer para aqueles que o rejeitaram: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Se a gente hoje reclama desse calor, né? A gente está pedindo chuva já, né? O inferno é muito pior. Por isso corra para Jesus, porque Jesus é a razão da nossa existência. Ele é o verbo da vida e a razão da nossa alegria. Que Deus nos abençoe.